ACE na TV Floripa, Canal 4. Apoio CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e Mútua, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Boa noite a todos e a todas. Estamos aqui para mais um programa da ACE na TV Floripa, Canal 4, que vai ao ar todas as terças-feiras às 21 horas, com reprises às sextas-feiras às 20 horas e aos sábados às 19h30. Você também pode assistir ao programa da ACE na TV Floripa através do site www.tvfloripa.org.br. Esse é um programa da Associação Catarinense de Engenheiros, entidade precursora do sistema Confea, CREA e Mútua em Santa Catarina. Com 79 anos de existência, programa apoiado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e pela Mútua, Caixa de Assistência dos Engenheiros. Hoje temos o prazer de ter aqui conosco o engenheiro eletricista, advogado e escritor Claude Pasteur de Andrade Faria, que vem falar um pouco sobre a sua carreira, a sua formação, desde o desenvolvimento, quando saiu da Universidade Federal de Santa Catarina em 1978, formado engenheiro eletricista, começou a atuar no ramo de telecomunicações, depois teve a oportunidade de fazer o curso de advocacia, o curso de direito, formou-se advogado e hoje exerce a função na Procuradoria do CREA. Então, Claude, fique à vontade para suas considerações iniciais e já aproveite nessas suas considerações, faça um histórico curricular aí do seu período, desde a saída da Universidade Federal, lá do curso de Engenharia Elétrica. Depois você voltou, né? Sem dúvida. Celso, é um prazer estar aqui. Além de presidente da CE, meu amigo, Celso Leal, agradeço o convite, para conversar um pouco com vocês sobre a minha modesta e simples existência, que nem mereceria, de fato, um programa de televisão. Eu ingressei na Universidade Federal de Santa Catarina em 74, no curso de Engenharia Elétrica, e me formei em 78. Então, este ano, completo 35 anos de Engenharia Elétrica, agora dia 16 de dezembro. E, ao sair da universidade, eu inicialmente trabalhei numa empresa privada, que hoje não existe mais. Essa empresa, ela tinha uma sede ali em Tijucas, hoje não existe mais. Depois, em seguida, em 1980, eu comecei a trabalhar na Telesc, que hoje também não existe mais. O sistema Telebrás foi privatizado em 98. Fiquei na Telesc até 1989, quase 1990, e nessa época eu tive a oportunidade de voltar novamente à iniciativa privada. Recebi um convite de uma empresa de São Paulo para trabalhar na área de telecomunicações, especialmente com fibras ópticas, que naquela época estava começando, as fibras ópticas estavam começando no país. Eu tenho orgulho de ter participado dessa nova tecnologia aqui no Brasil. Em 84 eu fiz um curso na Telebrás. Na época não havia cursos de fibras ópticas no Brasil. A Telebrás formava os próprios profissionais, E logo em seguida, em 85, nós aqui em Santa Catarina projetamos e construímos os primeiros enlaces de fibras ópticas que entraram em operação comercial no Brasil. A Telesc era pioneira. A Telesc era pioneira em muitas tecnologias. Muitas tecnologias do sistema exatamente. de comunicações brasileiro. Serviços que hoje as pessoas não sabem, o antigo BINA, o SIGMA e aquele BINA, foram todos desenvolvidos em Santa Catarina. Então, em 85, nós instalamos esse enlace de fibras ópticas, que ligavam a Telesc ali no Itacurubi até o centro da cidade, e até a Estação Trindade. Eram uns 10 quilômetros aproximadamente. E por força dessa minha experiência com fibras ópticas é que eu pude sair da Telesc em 89 e ir para a iniciativa privada, exatamente trabalhar, construir essas redes de fibras ópticas. E trabalhei com isso ainda há muitos anos, até o ano 2000 aproximadamente. Em 1990, eu também tive o prazer de construir, na época, até então maior enlace de fibras ópticas do país, com 70 quilômetros, que ligava Porto Alegre e Novo Hamburgo. Então eu fui o engenheiro que construiu
aquela rede ótica em 1990, também pioneiro na época. Certo. Depois teve a interiorização da fibra ótica em Santa Catarina a fibra, também, que você participou participei na ativamente, construção ativamente, né, já Cláudio? como empresário do setor, né, eu fiz muitos projetos e obras de fibras óticas, não só aqui em Santa Catarina, mas no Rio Grande do Sul, em São Paulo e em outros estados. E trabalhei com isso até o ano 2000 aproximadamente, quando eu então desisti da iniciativa privada e tive a oportunidade de ingressar no CREA. Né? Recebeu um convite do muito especial Celso Ramos da Fonseca. Do nosso grande amigo, o engenheiro Celso Fonseca, que me convidou a trabalhar no CREA, e eu achei que era um desafio, eu nunca tinha pensado nessa hipótese, né? E lá estou até hoje, já vou fazer 14 anos em janeiro. É uma carreira que se consolidou no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, ao qual o Claude tem se dedicado bastante, reconhecidamente a nível nacional, com diversos desenvolvimentos e estudos e aprimoramento que nós vamos entrar daqui a pouco ainda no nosso bate-papo aqui. Mas vamos focar um pouco esse lado da telecomunicações ainda, porque a gente tem encontrado bastante dificuldade no sistema de telecomunicações nacional. Antigamente, a grande dificuldade era ter uma linha telefônica. Para a gente conseguir uma linha era uma fila de espera muito grande, um tempo muito longo para se ter um telefone. E aí depois veio a privatização do sistema de telecomunicações e o Brasil teve uma desenfreada, linhas telefônicas de telefonia fixa sendo colocada à disposição. Você entende que a privatização conseguiu fazer esse desenvolvimento, que até então o mercado estava truncado com as empresas estatais? Sem dúvida nenhuma. Eu vivi essa grande parte dessa história, no mínimo durante 10 anos, né, no sistema Telebrás. E naquela época, eu falo pela Telesc, a Telesc em muitos anos, quase todos os anos, tinha superávites financeiros, né, sobra de caixa, e simplesmente não podia investir na ampliação da sua planta por restrições impostas pela Telebrás, né, e pelo governo, de certa maneira, porque a dívida, o investimento das estatais era incluído no orçamento público, né, e como havia restrições orçamentárias, até mesmo por causa da inflação, então as empresas estatais na época elas não podiam investir o que necessitavam. Isso criou, como você bem falou, uma situação, digamos, absurda, kafkiana, de uma linha telefônica ser um patrimônio a ponto de as pessoas declararem o seu imposto de renda. Todos nós vivemos esse tempo, né? Exatamente. Ainda depois tinham vários investidores que tinham diversas linhas, alugavam linha telefônica, vendiam isso como se fosse um automóvel, uma casa. Uma situação realmente absurda que a privatização veio acabar com isso, né? Até hoje eu fico surpreso como há gente que ainda hoje acredita que a privatização foi um mal para o Brasil. Na verdade, foi um bem para o Brasil. Eu falo com a maior honestidade intelectual possível, porque na época, em 98, eu tinha uma empresa. Eu era empresário no setor e trabalhava para a Telesc como terceirizado. Eu participava de licitações, fazia projetos, né? Trabalhava diretamente para a Telesc. Quando houve a privatização em 98, eu fui um dos grandes prejudicados, porque a Telesc ela dividiu o seu estado em 3 grandes regiões, trouxe 3 empresas grandes para cuidarem cada uma dessa região, e eu que trabalhava diretamente para a Telesc passei a ser terceirizado de uma dessas empresas. Então, para mim, a privatização foi um baque financeiro, né, da sua empresa. Da minha empresa, né? Então, mas eu tenho a plena consciência de que, apesar desse meu caso individual, que não foi só meu, de tantas outras empresas, a privatização das telecomunicações foi um grande benefício para o país, não só das telecomunicações, desculpa, mas também do setor de siderurgia, mineração, né? A própria Embraer, que foi privatizada e hoje é uma das empresas líderes do mundo. Isso é inquestionável, né? Nós tivemos avanços consideráveis na parte de telecomunicações. Hoje a telecomunicação está acessível a todos. Depois ainda tivemos a vinda da telefonia celular para aumentar o ganho, a facilidade desse serviço.
mas nós temos um problema muito sério hoje na telecomunicação nacional. Primeiro de tudo, o atendimento. O atendimento é o líder, é o campeão das reclamações nos PROCONs de todos os estados da federação. E é uma dificuldade, uma angústia, as pessoas sofrem demasia quando querem fazer uma comunicação com uma das empresas de comunicação, quer da telefonia fixa, quer da telefonia móvel. Você vê isso como um problema também, o atendimento às pessoas? Eu não só vejo, como sinto, né? Eu, como cidadão e usuário do sistema, né, não só de telefonia celular, mas de qualquer serviço hoje que usa call centers, bancos e cartões de crédito, você sente uma impessoalidade no trato e um descaso dessas empresas com o consumidor. Mas essa é uma questão que deve ser bem separada da questão tecnológica, né? Uma coisa foi o avanço das telecomunicações após a privatização, com a disseminação da telefones celulares de uma forma rapidíssima, fantástica. Hoje tem mais telefones celulares do que pessoas no Brasil. Outra coisa é a regulação do sistema, a regulação por meio das agências reguladoras, que aí sim reside uma falha muito grande, porque eu acredito que hoje as agências reguladoras, elas não estão cumprindo a sua função por falta de independência do governo. Eu acho que o que está faltando é isso, a independência para essas agências, para que elas possam, de fato, cumprir o seu papel de regulação, né, e de autuação das empresas que não cumprem a lei e desrespeitam os direitos dos consumidores. Nós temos sérios problemas nessa parte de regulação, nessa parte de legislação e acompanhamento. Os sinais das operadoras de telefonia móvel deixam muito a desejar no país e também as tarifas, né, Claude? As tarifas têm um comportamento contrário à lei de oferta e procura, né? Porque nós temos um número dos maiores clientes, somos quase segundo ou terceiro país em número de clientes em telefonia celular. Em contrapartida, também temos uma das tarifas mais caras, quando deveria ser o inverso. Quanto mais usa, mais barato deveria ser, né? Essa é uma questão que é complexa e eu confesso não ter um entendimento pleno sobre ela, porque há muito tempo que estou afastado dessa área. Eu tenho a impressão que as tarifas de celular no Brasil, se você fizer nos últimos 5 anos, elas caíram um pouco em função da concorrência, né? Hoje tem muitas empresas oferecendo esse serviço, mas as nossas tarifas ainda estão num patamar acima daquele de países mais desenvolvidos, né? Por uma série de motivos, inclusive por tecnologia. A questão tributária no país é pesadíssima, ICMS que incide sobre uma ligação telefônica é de 25%, só para você ter uma ideia, né? Então o custo do telefone celular no país, da energia elétrica, a carga tributária é absurda, é altíssima. Então isso afeta o cálculo tarifário de uma forma como em outros países não acontece. Quero crer que esse fator também seja decisivo nesse encarecimento das tarifas de telecomunicações. Para nós finalizarmos esse assunto de telecomunicações, e foi muito bem aproveitado esse espaço para conhecer um pouco dessa tua experiência na área, como você vê o futuro da telefonia fixa? Hoje nós temos a telefonia móvel, nós temos a rede mundial dos computadores, quase todo mundo tem uma linha Skype ou de um outro serviço similar. E qual o futuro da telefonia fixa, na tua opinião? Olha, eu na verdade, a telefonia fixa, ela está estagnada, o crescimento dela há 10 anos, né? E tem diminuído o número de linhas fixas, né? Isso ainda nas empresas aqui, que tem grandes demandas de troncos telefônicos, ela ainda é indispensável para empresas, certos serviços que dependem de telefonia fixa. Mas com o passar do tempo, ela vai com certeza diminuir, né? Porque as tecnologias sem fio estão avançando cada vez mais, as velocidades, taxa de transmissão de dados, qualidade do sinal, e num certo momento as pessoas vão ter a opção de trocar a sua linha fixa definitivamente por um sistema móvel, porque hoje a informatização, quer dizer, cada linha telefônica é um computador hoje em dia, né? Toda digitalizada. Então isso, com certeza, eu sou do tempo ainda da linha telefônica fixa, cabo metálico, e isso vai acabando gradativamente, não tem dúvida. É verdade, mas ainda a gente usa muito a telefonia fixa, embora você tem hoje já uma facilidade dentro da sua própria casa
de estar com o telefone móvel na mão e utilizar o telefone móvel em vez de utilizar a telefonia fixa. Exatamente. E também as companhias de telefonia móvel incentivam muito a ligação compartilhada entre a mesma operadora, sem custo. Então é mais econômico você usar a telefonia móvel do que a telefonia fixa. E a telefonia fixa vai ter seus dias aí para fazer investimentos ou procurar uma forma de utilização que viabilize a sua continuidade. Vamos para um breve intervalo e voltaremos então com o segundo tempo do programa ACE na TV Floripa. ACE na TV Floripa, Canal 4. Apoio CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e Mutua, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Em todos os lugares onde houver uma atividade que exija conhecimento e responsabilidade, tem o trabalho de um profissional do CREA. É ele que garante a segurança e a confiabilidade de projetos, obras e serviços essenciais para toda a nossa sociedade. Onde tem a marca do CREA, tem a marca da responsabilidade. CREA Santa Catarina, 55 anos. ACE na TV Floripa, Canal 4. Apoio CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e Mutua, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Estamos de volta com o programa ACE na TV Floripa. E aconteceu na ACE esta semana o seminário de Olho no Futuro, Florianópolis daqui a 25 anos, numa promoção do Sinaenco, seção de Santa Catarina. Foi um seminário que desenvolveu, debateu o que a gente quer para o futuro da nossa cidade. Estiveram presentes neste seminário como palestrantes o arquiteto Davi, do Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis, da Secretaria de Desenvolvimento e Meio Urbano de Florianópolis, que é o secretário Dalmo Vieira, foi representado pelo arquiteto Davi. Tivemos a arquiteta Silveira Lenzi ministrando também sua apresentação, professor Roberto de Oliveira, que é diretor técnico da Associação Catarinense de Engenheiros, também ministrou sua palestra, o engenheiro Guilherme, da SC Parcerias, e o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o engenheiro Carlos Alberto Quita Xavier. Então foi um dia todo lá onde a gente discorreu sobre as principais alternativas para o futuro de Florianópolis. A dona Zena Becker, da Associação Floripa Amanhã, também esteve presente e foi muito proveitoso. E está aberto no site do Sinaenco de Santa Catarina para que você apresente ideias num concurso a nível nacional de ideias para o futuro que queremos para as cidades daqui a 25 anos. E a ACE, mais uma vez, foi palco dessa promoção. Claude, você foi presidente da ACE, gestão de 1993 a 1995. Já se vão 18 anos praticamente dessa sua gestão lá, embora você sempre foi participante ativo da Associação Catarinense. Mesmo antes de ser presidente, já tinha assumido diversos cargos, diversas atividades na associação e continua sempre presente, participando de todas as atividades, quer sociais, quer técnicas. Você tem sido uma pessoa brilhante nessa participação de entidades de classe e na valorização profissional do engenheiro, no combate ao exercício ilegal da profissão. Mas uma coisa mudou bastante desde aquele tempo de 18 anos atrás, quando você foi presidente, quando nós tínhamos uma escola de engenharia só em Santa Catarina, e hoje a gente tem escola de engenharia pelo estado todo. E naquela época a maioria das pessoas acabavam se formando e acabavam entrando para a vida
das empresas estatais, das empresas do Estado, dos órgãos do Estado que estavam se organizando, se estruturando. O Estado, então, tinha muito pouco, a carreira de engenheiro ainda era muito inicial, né? Então, o Estado foi preenchendo essas atividades e a gente acabava, depois da sua atividade, indo se encontrar na Associação Catarinense de Engenheiros, onde era contínuo aquele convívio que a gente tinha da universidade. Com a proliferação dos cursos tão necessários, das criações das outras universidades também tão necessárias para o desenvolvimento do país, as entidades começaram a se abrir, não ter tantas condições de fazer aquele acompanhamento, aquele relacionamento, aquela congregação que nós tínhamos na Associação Catarinense dos Engenheiros. Como você vê hoje, as entidades de engenharia no estado de Santa Catarina, lá na tua atividade junto ao Conselho, desde depois daquela época que você foi presidente lá na SE? Hoje nós temos mais de 60 entidades de classe da engenharia, da agronomia em Santa Catarina, né? Isso devido, como você falou, não só à proliferação de cursos de engenharia, mas também da descentralização das atividades de engenharia da capital para o interior, né? Então, as empresas de todo o estado hoje contratam engenheiros, o poder público também se descentralizou. Então, isso fez com que os engenheiros migrassem para os municípios e várias regiões do estado. E lá, se estabelecendo, foram criando naturalmente as suas entidades de classe. Então, há 30, 40 anos, por exemplo, havia poucas associações de classe. A CE, a de Criciúma, de Blumenau, de Joinville, as maiores, né? Então, isso mudou, essa realidade mudou, né? Aqueles que eram sócios da CE, que se mudaram na capital, já foram transferidos, então foram se filiando a entidades nos seus municípios. Então, evidentemente, quanto mais entidades de classe, a participação em cada uma delas tende a diminuir o número, mas nem por isso deixa de ser um fato importante. Eu acredito que isso é muito importante pela representação que leva para as regiões, né? Realmente acontece isso. Houve, dentro de uma criação de entidades no estado todo, o fortalecimento delas nos órgãos municipais, nas grandes regiões, e hoje nós temos 60 entidades, mais de 60 entidades em Santa Catarina, fazendo isso, a valorização profissional e o combate do exercício ilegal da profissão, além de o aperfeiçoamento técnico e científico permanente de cada um dos seus sócios, pois depois de você estar formado, você tem que estar continuamente se especializando, se atualizando com as questões tecnológicas. E as entidades de classe, como a Associação Catarinense dos Engenheiros, em parceria com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e com a Mútua, Caixa de Assistência dos Profissionais, promove continuamente o programa de educação continuada, que propicia, então, aos nossos sócios participarem. Por isso, não deixe de se associar à Associação Catarinense dos Engenheiros. Entre no site www.ace-sc.com.br e preencha sua ficha de sócio. Torne-se um sócio da CE e venha conosco desenvolver a engenharia catarinense. Depois que você foi para o CREA, Claude, você conheceu com mais detalhes as leis do Conselho Regional, as leis do sistema Confea, CREA, Mútua. Então, e você foi o autor de um livro consagrado sobre a Lei 5.194/66. Gostaria que você falasse um pouco sobre como surgiu essa obra, qual foi o caminho que você sentiu a necessidade e qual a repercussão dessa obra, que é bastante conhecida em todo o Brasil. Bom, eu, quando comecei a trabalhar no CREA, eu assumi várias funções, entre elas a de superintendente durante muitos anos. E as questões que me chegavam, e eu tinha que buscar informações sobre a aplicação da lei, quer dizer, quando se fala em lei aqui, vamos dizer, a Lei 5.194/66, que é a principal lei do nosso sistema, mas há tantas outras, fala basicamente desta.
E não havia uma fonte, uma bibliografia onde a gente pudesse buscar informações sobre a aplicação da lei, dos seus artigos, as interpretações jurídicas e tal. E aquilo me incomodava bastante. Então, ao longo de muitos anos, eu fui coletando informações, fazendo comentários, observações, à margem, folhas de papel. Isso fui juntando durante muito tempo, até que num determinado momento eu tinha uma pilha de papéis sobre a minha mesa, mais ou menos umas 500 folhas, né? E aquilo um dia eu... Para tentar entender a lei, né? Isso, porque a lei você lê, exatamente. tem uma dificuldade e eu, muito um grande. Dia eu encadernei aquilo, botei uma espiral, fiz uma apostila e deixei lá na minha mesa. Aí um colega nosso, um grande amigo meu de infância, que você muito bem conhece, o Carlos Bastos Abraham, ao entrar um dia na minha sala, me perguntou: Claude, o que é esse monte de papéis, essa apostila? Eu expliquei: olha, isso aqui é compilações que eu fiz sobre a lei, né? Ele assim: poxa, posso levar isso para dar uma olhada? Então, ele levou. Poucos dias depois voltou com observações e falou assim: olha, isso aí daria um bom livro. Eu falei: bom, mas eu não tenho dinheiro para publicar. Não tem problema, a FNE ela vai bancar esse se você quiser transformar em livro. E assim surgiu esse livro em 2010, com o apoio da FNE, Federação Nacional dos Engenheiros. Do qual o Carlos Abraham era o diretor. Honra como vice-presidente. Hoje é o vice-presidente. E a coisa, em poucos meses eu tinha transformado aquilo num livro, né, um formato de livro, foi publicado, o lançamento foi no CREA em 2010, e nós fizemos uma edição inicial com 1000 exemplares. Isso rapidamente se esgotou, né? Então, depois eu fiz a segunda edição, atualizada e ampliada, e depois a terceira, a terceira também já está esgotada. Então já são 3.000 livros aí, espalhados pelo Brasil. E permanentemente está sempre se buscando entender a lei, e agora também o CONFEA, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, partiu para uma revisão, buscar algumas correções na lei, alguns princípios que precisam ser melhor discutidos. Tem detalhes que eu acho que são importantes com a questão da ética na profissão, que eu gostaria que você abordasse um pouco como é que isso está contido dentro da lei, quais são as penalidades, o que é imposto, na sua opinião, como deveria ser também. É uma questão que eu já ouvi você discorrer bastante bem sobre esse assunto e que a gente tem feito constantemente discussões no nosso conselho aqui em Santa Catarina. Bom, a ética profissional é importantíssima, né? Infelizmente a nossa lei ela não trouxe no seu bojo um código de ética. O nosso código de ética ele é imposto, na verdade, por uma resolução do Conselho Federal. A lei traz apenas as sanções a quem não cumpre o código de ética. Essas sanções são duas: ou uma advertência reservada ou uma censura pública. Isso são as infrações que a lei prevê. Então eu tenho dado muitas palestras no estado todo, até fora de Santa Catarina, sobre ética profissional, em especial, Celso, para estudantes. Porque desde a universidade você tem que inculcar na cabeça desses jovens, né, não só a parte técnica, porque essa ele aprende lá nos livros, mas a parte da ética profissional, a convivência que ele vai ter depois no exercício da profissão com outros colegas, com a sociedade, com seus clientes, né, os valores que devem estar por trás dessa atuação. E esse é o enfoque que eu tenho dado nessas minhas palestras. Mostrar a eles a importância de agir com ética para que a pessoa se diferencie dentro da sua profissão. Esse é o enfoque que eu tenho dado. Ética a gente traz de casa, do berço, mas a ética profissional você tem que conhecer a legislação que regula as nossas profissões. Portanto, essa obra do Claude nos dá a oportunidade de conhecer em detalhes e inclusive os meandros da lei, que nos torna bastante difícil. Nós estamos com o nosso tempo aí chegando ao final, Claude. Então, para nós esgotarmos o assunto, eu gostaria ainda que você desse uma abordada sobre o problema das ações que você hoje lá na Procuradoria do CREA tem trabalhado e se envolvido com aqueles busca de recursos da RT que estão sendo muitas empresas entrando na justiça para reaver, embora não ache justo isso. Como é que o CREA tem se comportado à frente dessas ações? Bom, o nosso papel na Procuradoria Jurídica é sempre defender os atos praticados pelo Conselho, né? Não só nessa questão da cobrança de taxas, de anuidade, mas, enfim, de todos os atos que o CREA pratica
no exercício das suas competências, né? Então nós encaramos com muita naturalidade essa questão das ações judiciais. No Brasil todo mundo tem livre acesso ao Poder Judiciário para demandar aquilo que entender de direito, né? E cabe a nós da Procuradoria sempre mantermos uma linha de atuação visando a defender os interesses do Conselho e a legalidade dos seus atos. Isso é um procedimento normal que não só o CREA que passa por isso, mas todos os órgãos e entidades públicas, né, também têm problemas semelhantes de enfrentar ações questionando a legalidade de alguns atos. Isso faz parte do trabalho de qualquer procuradoria jurídica. Agradecemos, Claude, a sua presença e com certeza foi um prato cheio aí para nossos telespectadores de hoje. Nosso muito obrigado a todos e voltaremos na próxima terça-feira às 21 horas com o programa da ACE na TV Floripa. Nosso abraço a todos e muito obrigado. ACE na TV Floripa, Canal 4. Apoio CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e Mutuar, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA.